Bom, temos diversos vídeos já no YouTube falando sobre a empresa Klabin, KLBN3, KLBN4 e KLBN11. Só que nesse vídeo gostaria de fazer uma análise fundamentalista da Klabin com vocês e também enxergar os principais meios de atuação da empresa, como ela gera receita e também como estão os indicadores fundamentalistas no presente momento desse vídeo. Não é segredo para ninguém que a Klabin subiu demais nos últimos meses. E para quem ainda não está habituado, a Klabin é uma sociedade anônima de capital aberto, com mais de 22 fábricas no Brasil e uma também na Argentina. Ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Ela é a única companhia no mercado brasileiro a oferecer soluções em celulose de fibra curta, fibra longa e também em celulose fluff. É líder no mercado de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Mais do que produtos sustentáveis, a Klabin cria soluções para um futuro renovável. As atividades florestais e industriais baseiam-se no conceito para preservar a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas nas regiões onde ela atua. Desde 2014, a Klabin faz parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial na Bovespa. E em 2020 também foi passada a única empresa brasileira do mercado de papel e celulose a integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Mas por onde a Klabin atua? Tanto no quesito florestal, na celulose, nos papéis e também nas embalagens. Se não está bom para você, vou falar um pouquinho dos números da Klabin. A Klabin é uma empresa com 124 anos de mercado, 23 unidades industriais, 25 mil colaboradores nas suas empresas. E para você ter uma ideia, na produção de papel da Klabin são em média 2,6 milhões de toneladas de capacidade anual. E também 1,6 milhões de toneladas na capacidade de produção de celulose do mercado. O diferencial da Klabin é o seu número em florestas. 43% da área das florestas já estão conservadas. São 356 mil hectares de florestas plantadas e 304 mil hectares de florestas nativas. Se não passou para você, são 100 árvores plantadas por minuto. Agora creio que vai ficar mais fácil a compreensão da empresa que vamos abordar nesse vídeo. Vale ressaltar também que sou acionista da Klabin, tenho 183 ações da companhia com um preço médio de R$ 3,74. Meu intuito nesse vídeo é mostrar para você se Klabin ficou cara com essas subidas que teve ou se realmente está no valor que é justo para a empresa, tendo em vista que ela tem 124 anos de atuação no território brasileiro. Então a gente precisa entender se esse preço aqui está razoavelmente justo para a gente pagar nesse ativo, tá? Perceba que Klabin nos últimos 6 meses está com a alta aqui de 17%. Como eu falei para vocês, foi uma subida bem significativa nos últimos tempos. Se a gente for puxar durante o último ano, foi uma subida de 13%. Mas perceba que Klabin ficou um bom tempo estagnado aqui na casa dos 3,57 e ela está nessa subida bem consistente desde abril. Passou abril a 3,67, depois foi para casa dos R$4 lá no mês de maio, chegou a mesmo a bater os seus R$4,60. Situação essa que a gente só via no último ano, lá em 2022, que a empresa chegou a bater preços próximos do que ela está sendo ofertada nesse presente momento. Fazendo uma análise fundamentalista rápida na companhia, a gente percebe que a sua cotação atual está em 4,53, uma valorização nos últimos 12 meses de 24%. Perceba que seu PL está em 5,22, um número completamente especulativo, porque de acordo com o dividend yield e também com sua cotação, o PL é um número que varia de acordo com esses outros dois indicadores, então não te aconselho a se guiar somente pelo PL. E vale ressaltar também que o canal Mauro Invest não tem intuito nenhum de prestar recomendações de investimento, de compra ou venda para você, até porque eu não sou nenhum especialista que estou abordando esse tema com vocês. Sou somente um investidor pessoa física que compra os papéis da companhia para um dia atingir a liberdade financeira. Dito isso, já vamos voltar para a análise fundamentalista. Podemos ver que o preço sobre valor patrimonial está na casa de 2,39 e que se a gente for puxar essa situação aqui nos últimos 10 anos, perceba que a Klabin está nos seus menores múltiplos já negociados. Lá no ano de 2020, onde teve grandes especulações do mercado, a Klabin estava operando com um preço sobre valor patrimonial de 10,5, que para quem não sabe é um número bem gigantesco. E desde então a Klabin vem diminuindo significativamente o seu preço sobre valor patrimonial, negociando a múltiplos já aceitáveis, bem como a gente já via lá do ano de 2016 até o ano de 2018. Perceba que seu payout, que é a porcentagem distribuída de dividendo através do seu lucro líquido para os seus acionistas, está na casa dos 35%, um número até aceitável
centavo comparado com os outros anos, mas perceba que em 2019 a Klabin distribuiu 150% do seu lucro em forma de dividendos para os seus acionistas, e no ano de 2018 também, 652%. Mas vale ressaltar também que esse payout aqui não é sustentável ao longo do tempo. Perceba que se a empresa ficar pagando todo ano um número extraordinário de payout, logo a empresa não vai ter dinheiro disponível em seu caixa para poder fazer os seus investimentos. E para quem está habituado com Klabin, sabe que ela está trabalhando em diversos projetos na empresa, como o projeto Figueira e o projeto Puma 2, que está bem acelerado no seu desenvolvimento. No site Fundamentos, a gente consegue ver um pouquinho dos indicadores fundamentalistas da empresa de forma um pouco mais resumida. Perceba só que a dívida bruta em relação ao seu patrimônio está na casa de 2,733. Número esse que a própria Klabin divulga nos seus resultados do primeiro trimestre. Perceba que o endividamento está estável em 2,6 vezes a dívida sobre o EBITDA do primeiro trimestre versus 2,7 no primeiro trimestre de 2022, uma melhora bem significativa. Em relação ao preço justo do ativo, segundo a fórmula do Benjamin Graham, estaria na casa dos R$ 6,10. Então, na visão de Benjamin Graham, para quem não sabe, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, considerou Benjamin Graham como seu professor. O seu preço justo estaria na casa dos R$ 6,10 e atualmente Klabin está a 4,53. Um potencial de rentabilidade de 34%. Mas lembre-se que é segundo Benjamin Graham, que talvez não faz parte da sua metodologia de investimento. Perceba a rentabilidade de Klabin ao longo dos anos. Nos últimos 10 anos foi uma rentabilidade de 211%. Já descontando o valor da inflação, foi uma rentabilidade de 73,75%. O ROI da companhia está bem interessante, aqui na casa dos 45% atualmente. Mas perceba que seu ROI desde o ano de 2021 tem dado uma baixada bem significativa, mas vale ressaltar também que a empresa está com fortes investimentos, como já foi dito. Logo, tudo isso afeta um pouco do resultado da empresa, bem como a sua rentabilidade. E no quesito dividendos da companhia, que para quem vem comprando o Klabin, sabe que ao longo do tempo a empresa tende a surpreender nos pagamentos de proventos. Confesso para vocês que tem proventos bem mais atrativos na bolsa de valores do que o caso da Klabin. Na média dos últimos 5 anos está em 4,24%, em 2021 com 1,46%, em 2022 com 7,5%, 2020 não pagou nada e atualmente 6,7%. Teoricamente, o BACE não investiria nessa ação, porque o BACE investe em ações com dividend yield acima de 6% nos últimos 5 anos. E Klabin não está mostrando isso nos últimos anos que se passaram. Mas agora um método mais conhecido aqui dentro do Brasil em forma de dividendos, que é o método Bazin. Perceba que o preço teto do para Bazin seria na casa de 2,77 no ativo, e atualmente ele está sendo negociado a 4,53. Então a gente percebe que, segundo o método Bazin, o potencial de rentabilidade de Klabin é menos 38%. Ou seja, se você estiver investindo na companhia a 4,53 e nunca ter recebido nenhum provento da companhia, segundo o método Bazin, seria um péssimo investimento. Os papéis livres da companhia em circulação, que é representado pelo Free Float, está bem elevado, na casa dos 63,48, que significa que 63,48 dos papéis de Klabin estão em circulação no mercado, podendo assim ser comprado por novos acionistas. Agora, sem dúvida, um gráfico que eu gosto de olhar bastante antes de avaliar uma companhia, que é o seu lucro versus a sua cotação. Obviamente que, em teoria, esses dois têm que andar juntos se fosse um cenário completamente à base de resultados. Mas, como a gente sabe que o mercado brasileiro é de uma forte especulação, a gente não consegue ver os resultados da Klabin andando tão juntinho com a sua cotação. Perceba que sua cotação está em 4,53, enquanto o lucro líquido de Klabin está em 5,08 bilhões. Perceba que, enquanto Klabin estava dando um prejuízo de 2,39 bilhões, a sua cotação estava em 5,20. E agora que a empresa reverteu todo o prejuízo em lucro, a sua cotação está em 4,53, o que a gente tende a avaliar que Klabin pode facilmente romper a barreira dos 4,53, chegando a atingir os 5,21, bem como lá no ano de 2020, porque a situação da empresa está bem favorável nos dias de hoje. Mas é claro que isso é segundo o gráfico do lucro versus cotação. Não significa que a euforia do mercado ou as incertezas geopolíticas e políticas que a gente tem aqui dentro do Brasil vai deixar a cotação chegar nos R$5 novamente. Mas o que tudo indica pra gente é que pode vir a chegar. Alguns pontos relevantes sobre a Klabin é que ela é líder do mercado, como já foi dito no começo do vídeo, a presença nacional e também a internacional, a exposição à volatilidade do câmbio e da commodity, que para quem não sabe, a Klabin opera como uma commodity, como a Vale, a Petrobras, o papel é sim uma commodity, beleza? E a gente tem também a exposição na volatilidade do câmbio. O que é isso? A Klabin gera receita em dólar, então depende de quanto está o dólar para gerir a receita da companhia e termos um número mais certo. A marca forte e consolidada no mercado, que para quem não sabe, a Klabin é a maior do segmento,
possui histórico de dividendos bem positivo e consistentes, conforme eu mostrei para vocês. E um ponto relevante e que é um ponto ruim é a concorrência chinesa com outras empresas do mesmo segmento. Já nas suas receitas, a gente percebe que está numa receita bem consistente e está de forma bem crescente nos últimos anos. E a sua receita líquida aqui nos últimos 12 meses na casa de 20,44 bilhões. Galerinha, outro dado que eu quero mostrar para vocês é a questão da margem líquida da empresa. A margem líquida, ela quer dizer mais ou menos para a gente quanto que a empresa vai retirar aos seus custos. Então, basicamente, aqui o que quer dizer para a gente? A cada R$100 que entra de receita na Klabin, 23,83% é o que vai entrar de forma de lucro para a companhia. E o restante são custos operacionais ou até mesmo fornecedores, são custos que a empresa tem de pagar e somente 23% a cada R$100 é o que entra na empresa em forma de lucro, que ela vai poder fazer o que ela quiser, reinvestir, pagar dividendos para os seus acionistas ou seja lá o que ela quiser fazer. Se a gente for puxar a margem líquida nos últimos 10 anos, a gente percebe que Klabin já esteve pior, desde o ano de 2017, no ano de 2018, no ano de 2019. Então a Klabin vem melhorando a sua situação de margem líquida desde o ano de 2021. A gente torce aqui, Klabin tem uma margem líquida bem como ela teve lá em 2016, com 35% de margem líquida, que é bem importante para a gente, que quanto mais lucro a empresa está tendo, mais dividendos ela pode pagar ao longo prazo para a gente, tornando mais vantajoso o nosso investimento. Bom, a minha opinião sincera sobre o ativo da Klabin, considero que ele está bem caro no momento, não acho tão interessante o aporte, bem como os dividendos da companhia não estão tão interessantes, conforme eu mostrei para vocês, e a empresa não tem um histórico de pagar dividendos extraordinários, conforme eu mostro para vocês, nos últimos 10 anos, perceba que lá no ano de 2015 pagou 2,17%, no ano de 2014, 2,52. Então a Klabin nunca foi aquela empresa de pagar dividendos extraordinários para os seus acionistas. Mas claro que tem o benefício dela pelo menos ser consistente no pagamento de proventos. Não adiantaria a Klabin pagar um dividendo de 50% no ano de 2018 e nos outros anos não pagar nada para os seus acionistas. Creio que Klabin já é uma empresa para você estudar um pouco mais, depois de 1 ano, 2 anos na Bolsa de Valores, para você pensar em ter uma Klabin para longo prazo. Mas no presente momento não considero Klabin como uma empresa vantajosa para início de patrimônio, início de empresa para se colocar na Bolsa de Valores. Obviamente que nada é recomendação de compra ou venda, mas talvez se Klabin fizer parte da sua estratégia de investimentos e também de dividendos ao longo do tempo, coloque na sua carteira. Mas acredito que aqui dentro da Bolsa de Valores a gente tem diversas outras empresas que podem entregar resultados muito mais fenomenais ao longo do tempo, até mesmo o caso da Irani, que vem entregando dividendos extraordinários e também um resultado bem consistente em seus balanços. Eu julgo até mais do que a própria Klabin, beleza? Então eu recomendo você dar uma estudada e ver as outras empresas do mesmo segmento que Klabin atua. Se eu for descer aqui a parte do investidor 10, a gente já consegue ver diversas empresas no comparador de ações. Perceba que Irani está com dividend yield bem mais interessante do que a própria Klabin. A Irani está com dividend yield de 8,13%. Perceba que Irani também é um small cap, tem um valor de mercado de 2,27 bilhões. E tudo isso você tem que colocar na ponta da caneta antes de fazer um investimento em alguma ação. Então, se você quiser que eu faça um vídeo um pouco mais detalhado comparando Irani com Klabin, com Suzano, eu posso trazer esse vídeo para vocês, só basta me pedir aí nos comentários. Então, no quesito segurança, eu prefiro investir em Klabin por ter mais tempo de mercado do que a própria Irani, mas no quesito dividendos, sem sombra de dúvidas, Irani está ganhando muito à frente de Klabin. Galerinha, vale ressaltar também que essa análise que eu estou fazendo sobre a Klabin, ela vai servir para Klabin 11 e também para Klabin 3. E é isso, galerinha, no momento não entro em Klabin no preço de 4,53 porque extrapola muito o meu preço teto de pagar no ativo, então eu me mantenho com as ações que eu já tenho em Klabin e não venho fazendo novos aportes, até a companhia baixar por um preço mais aceitável, que eu ache mais justo de tirar meu patrimônio para entregar e fazer a compra de ações, beleza? Galerinha, a única coisa que eu peço para vocês é, se gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque vai me ajudar demais e não vai te custar nada. Agradeço se você ficou até aqui no vídeo e deixa aí nos comentários se você tem Klabin ou se pretende entrar em Klabin ou se você vendeu com essa subida que teve o ativo da Klabin. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Tamo junto demais, galerinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!